Boa noite, gente! Boa noite, estamos ao vivo. Tudo bem com vocês? Boa noite, tudo bem com vocês? Estamos ao vivo, é um prazer estar aqui com vocês. O som tá bom? Ótimo! Estão me vendo bem? Tudo bem? Estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Tudo certo? Uma boa noite para vocês, um prazer ter vocês aqui comigo. Como é que foi a quarta-feira? Produtiva? Estão trabalhando? Estão curtindo as férias? Estão estudando? A gente não para, né? A gente está sempre inventando uma coisa para fazer. Porque a gente gosta. A gente gosta de se movimentar, de movimento. Então, estamos fazendo uma série de lives falando sobre domínio de turma, recursos pedagógicos para domínio de turma. Esse é o nosso tema das nossas lives. E o tema de hoje é sobre os combinados. Os combinados, que é um recurso que a gente utiliza para dominar a turma. Muito importante, né? Porque quando a gente não domina a turma, vira uma bagunça, a gente não consegue falar, fica frustrada, porque o objetivo do nosso trabalho é desenvolver a aprendizagem. Se a gente não consegue dominar a turma, a gente não consegue falar, a gente não consegue explicar, a gente não consegue dominar e não consegue desenvolver a aprendizagem das crianças, não é verdade? Então, muito importante a gente dominar a turma. E a gente aprende isso na faculdade, na graduação? Não, a gente aprende na prática. E o que acontece? Acontece que o ano passado ficamos fora do ambiente escolar, né? Então, essa live eu quero falar com quem? Eu quero falar com estudantes de pedagogia, eu quero falar com pedagogas, eu quero falar com pedagogos recém-formados, eu quero falar com quem trabalha com turma, com criança, pode ser em ambiente não escolar, escola bíblica, ou na igreja que trabalha com criança, ou alguma turma. Trabalha assim, né, em atendimentos, como eu faço atendimentos, ajudo com apoio pedagógico, né? Então, é importante a gente ter... Outra coisa que eu vou dizer para vocês é que como a gente ficou bastante tempo e ainda estamos fora do ambiente escolar, muitas famílias vão precisar de ajuda para trabalhar com as crianças, os seus filhos, porque é muito difícil os pais conseguirem desenvolver a aprendizagem dos filhos, porque muitas vezes não conhecem ferramentas para dominar a turma e dominar também a hora do estudo. Então, isso é muito importante para pais que querem desenvolver a aprendizagem dos filhos e muitas vezes a gente escuta, eu não consigo trabalhar com meus filhos, tem dificuldade. Claro, a gente profissional, a gente estuda para isso, né? A gente se capacita. E pai não tem esse conhecimento. Então, aqui vai dicas preciosas para domínio de turma, que ajuda a desenvolver a aprendizagem das crianças, pais que estão interessados em aprenderem a desenvolver a aprendizagem das crianças também podem utilizar dessas ferramentas, dessas dicas, tá? Desses recursos pedagógicos. O que a gente já trabalhou aqui? Segunda-feira, a gente teve uma live que nós falamos sobre rotina. A importância da rotina e rotina preditiva. Sabe o que é? Olha só, sobre rotina preditiva. Ficou gravada essa live lá no nosso canal do YouTube, Casa do Aprender Prof. Nájida, tá? Então, tá salva aqui também no feed do nosso perfil aqui na Casa do Aprender Prof. Nájida. Se quiser mais saber sobre rotina preditiva, assiste lá, tá? Vai lá, dá umas piadas e pega lá. Deixei moldes lá também de letras para construir a sua rotina.
que pode mandar um direct aí que eu envio para vocês, tá? Outra, aqui nessa live hoje sobre combinados, também eu vou disponibilizar para vocês moldes de letra. Não é no mesmo formato da letra da rotina. A letra da rotina era um formato e hoje da dos combinados é outro formato. E tem também estrelinha, florzinha, coraçãozinho, nuvenzinha, guarda-chuvinha, chuva de amor, que o professor gosta dessas coisas, né, gente? A gente precisa. A gente gosta de construir coisas EVA, a gente é apaixonado por EVA, cola quente, pistola. Então, vamos nos carregar dessas ferramentas para desenvolver com as crianças, tá? Então, vamos lá. Vamos começar, então. A gente vai falar sobre os combinados, então a gente vai falar a importância, né? Por que fazer esses combinados? Vocês sabem como funcionam esses combinados? Já fazem combinados? Alguém faz combinados aí já com as crianças? Já sabem como funciona? Então, vamos começar a nossa live. Pega esse aviãozinho. Clica no aviãozinho aí e manda para alguma colega, algum pai que precisa dessas informações e que quer ter essas informações. E não só informações, né? Transformar essas informações em conhecimento. O que é isso? É deixar de ter a obesidade cerebral, que tu só pega informação e não coloca em prática. Então, transforma isso em conhecimento. Pega a informação e transforma em prática, que ela vira conhecimento, certo? Vamos começar a nossa live, então, falando sobre os combinados. Então, deixa eu me organizar aqui nas minhas anotações. Então, tá, a gente faz os combinados, que é para a gente tentar controlar o comportamento das crianças, né? Porque o que acontece? A gente tá bastante tempo fora do ambiente escolar. Quando essas aulas retornarem, agora começaram as vacinas, a vacinação. Não temos data ainda, não sabemos quando que isso vai voltar. Provavelmente volta ensino híbrido, mas a gente não sabe, não tem data de quando isso vai retornar. Mas um dia essas crianças vão voltar para dentro da sala de aula. Agora vocês pensam comigo como que essas crianças vão estar. A gente vai precisar readaptar elas todas novamente. Então, vamos tentar nos carregar, né, nos munir de todas as informações e conhecimentos possíveis para a gente conseguir fazer isso da melhor forma possível, certo? Então, a dica dos combinados é o seguinte, que faz parte de um recurso, que é para tentar controlar o comportamento das crianças, tá? Mas ele só vai funcionar se tiver uma conversa, um diálogo. Eles precisam entender o porquê que a gente tem que fazer aqueles combinados. Porque se não tiver essa conversa, eles vão ficar quietinhos, não vão te responder nada, mas também não vão fazer o que está combinado. Ainda também não adianta nada o combinado. Então, conversa. O mais importante dos combinados é conversar e a criança entender por que a gente está fazendo esse combinado. Porque ela tem que tá querendo fazer esse combinado. Então vamos combinar, fazer assim. Então, eu sempre converso. Independente, se for com a turma, se for em atendimento, se for na hora do estudo, a gente vai fazer esse combinado. Eu vou falar sobre os meus combinados, tá bom? Tá? O objetivo desse combinado é que a criança precisa entender dessa conversa, porque a criança precisa entender, para a gente chegar no objetivo de que deu certo o nosso combinado, a criança precisa entender o porquê que a gente combinou isso daí, certo? Então, nos combinados, a gente deixa claro para a criança o que pode e o que não pode fazer, né? Vou mostrar aqui para vocês os meus combinados, tá? Na hora dos meus atendimentos, eu tenho esse aqui, ó.
eu fiz esse aqui, combinados, que eu vou passar as letras para vocês, para quem me mandar no direct. Eu tenho esse PDF para mandar para vocês. Eu faço estrelinhas, tá? Mas vocês usem a criatividade e montem um painel de combinados, deixem na altura visual da criança, porque ela precisa ver, né? Então ela precisa enxergar o que está combinado, tá? Para ela ir lá olhar de novo o que a gente ficou acertado, o que a gente ficou combinado. Eu faço estrelinha, porque como eu trabalho com as crianças um pouquinho maiorzinhas, 5, 6, 7, 8, 9, 10, as crianças, elas adoram estrelinha, continuam querendo estrelinha no caderno, isso continua, eles gostam muito das estrelinhas, então eu gosto de colocar estrelinha. Se comportou muito bem, cumpriu os nossos combinados, ó, estrelinha para vocês. Eles adoram, tanto estrelinha no caderno, quanto dizer, você ganhou uma estrelinha, ó, prof tá muito feliz, estrelinha pra ti. Aí eles ficam felizes, né, gente? E o que é esses combinados aqui? Só essas estrelinhas que funcionam ainda no nosso tempo, né? Por que a gente tem que conversar bastante? Porque eu vejo que muitas vezes a gente, inclusive eu me coloco, tá, gente? Me coloco junto nessa situação, que eu era muito rígida, né? Queria muito as crianças muito quietas, em silêncio, não pode caminhar, não pode falar, não pode... Não dá para ser assim. Atualmente as crianças, elas não têm esse comportamento, e graças a Deus. A gente é lá do tempo da ditadura militar, que a gente era, rígido. E tem muita professora ainda, ou muitos pais, que querem ser rígidos, não pode isso, não pode aquilo, não pode caminhar dentro da sala de aula, não pode falar, tem que ficar sentado. Vamos acabar com isso daí? Vamos inovar, vamos renovar. Seguinte, criança saudável fala muito. E tudo bem. Só que o que acontece? Na hora que a gente como professor, ou a gente como que está fazendo atendimento, ou que está dando a hora do estudo, na hora da explicação, na hora que eu tenho que passar um comando, eles se aquietem para que eu possa falar e que não vire uma falação na hora que eu quero falar, eu não consigo falar. Para isso vai servir os combinados também, tá, gente? Por isso que a gente faz combinados, para a gente tentar dominar. Agora, a gente querer que domínio de turma seja aquela turma em silêncio, crianças, tarará, não vai acontecer, tá? A gente não tá aqui falando sobre isso, a gente tá falando sobre domínio de turma, mas numa visão mais atual, que as crianças atuais, elas falam, elas caminham, elas levantam, elas não ficam o tempo todo sentadinhos. Não, isso não acontece, essa é a realidade, né? Inclusive nos atendimentos, inclusive na hora do nosso estudo, isso acontece, tá? Eu ia mostrar os meus combinados. Eu tenho os meus combinados montados aqui e eu tenho eles aqui em PDF para que, se alguém quiser, manda um direct aí que eu estou disponibilizando para vocês os meus combinados, tá bom? Se alguém quiser, manda um direct aí que eu disponibilizo. Então, o meu primeiro é deixar a sala organizada. Eu faço essa conversa de por que a gente precisa deixar a sala organizada. Senão vira uma bagunça, cada um deixa a sua sujeira, vira papel, vira caneta, vira lápis, não junto nada, não bota dentro do estojo, tarará. Então a gente faz combinados. E eu retorno nos combinados e digo, né, que precisa ter organização na sala, né? Faz aquela conversa, né? E todos os dias reforço. Combinados. Não saia da sala sem a permissão da prof. Então tem que pedir para sair da sala, porque senão no meio da atividade querem, caminhar por aí, e daí não pode. Não pode. Então não saia da sala sem a permissão da prof, tem que pedir para sair, tá?
Eu tenho fazer as atividades, né, direitinho, levantar o dedo quando quiser falar, na hora que eu estiver explicando, porque como eu já falei, criança vai falar, eles vão conversar entre eles, mas quando a prof estiver passando um comando, explicando uma atividade, não pode falar. Quantas vezes na sala isso acontece? A prof vai falar, um abençoado, querido, amado da prof, quer falar junto. Então tem que levantar a mão. E daí tu que vai dizer se ele vai falar agora ou depois. Esses combinados a gente vai fazendo com eles, né? Conversando. Só que daí a gente explica, porque para vocês entenderem, a prof precisa explicar primeiro, depois vocês falam. Então, vamos deixar combinado que quando vocês quiserem falar com a prof na hora da explicação, vocês levantam a mão, levantam o dedo, certo? Ou assim, quando terminarem a atividade e quiserem que a prof vai, levanta o dedo, fica com o dedo levantado que a prof vai. Vocês ficam gritando, prof, prof eu, prof, ou aquela fila na mesa da prof para olhar o caderno. É isso ou não é o que acontece? É isso que acontece dentro da sala, gente. Então, esses combinados são fundamentais, que senão viram um gritar. Eles falarem entre eles, não tem problema, mas a gente organizar a nossa atividade para ser mais suave, facilita, para não virar uma bagunça. O que mais que eu tenho aqui? Não brigar, não falar palavrão, né? Então, essas coisas assim. Usar máscara, lavar as mãos, esses combinados que agora a gente tem que fazer com eles, né, gente? É importante usar máscara na hora dos atendimentos, lavar as mãos e tal. Certo? Então, esses eram os combinados. O que eu faço também na hora dos meus combinados? Os meus combinados eu faço o seguinte, na hora da atividade, a gente não pode sair para beber água ou para ir no banheiro. Daí eu digo assim, vamos antes. Então, antes da atividade eu pergunto, agora é a hora do banheiro, quem quer ir no banheiro? Agora é a hora de tomar água, quem quer ir tomar água? Para na hora da atividade, na hora que a gente tem que desenvolver, a fala não levantar a mão, prof, eu faço no banheiro. Então, qual é o nosso combinado? Né? Então, outro combinado importante que eu deixo também aqui, dito que antes de ir para uma pracinha, antes de ir para o intervalo, faz o combinado na porta, não precisa ter esse combinado aqui assim escrito, né? Mas também pode ter o não correr na hora, né? Vamos caminhando calmamente para a pracinha, ou para o refeitório, ou vamos, né, sem se empurrar, fala na porta quando estiver organizando a saída. Não, eu vou chamar quem estiver mais comportado, quem estiver se comportando, né? Então, todos isso a gente faz combinados, conversa com a criança, com as crianças, com a turma e desenvolve esses combinados. Todo mundo em consenso, pode até perguntar. O dia que for fazer os combinados, pode perguntar, vocês querem colocar algum combinado aqui que vocês acham importante? A prof não sabe que vocês querem colocar, e daí conversa sobre aquele assunto. Por que quer colocar esses combinados? Para a gente se organizar melhor. Então, tudo isso faz parte de ferramentas pedagógicas, para recurso pedagógico, para a gente desenvolver o domínio de turma, tá? E esses combinados, ó, é muito bom, gente, é muito bom. Na hora dos atendimentos eu faço isso bastante também, seja com uma criança, não tem problema, faz o combinado. Tu pode adaptar o combinado da tua turma, do teu atendimento. Às vezes tu faz determinado combinado com uma criança que não é o mesmo combinado da outra, né? Então, a gente vai adaptando. Cada turma tem seus combinados, suas particularidades. A gente presta atenção para montar os combinados. Se a gente tiver que mexer nos combinados, colocar outro combinado,
mexe também. Aquele cartaz, ele não precisa ficar ali sempre igual. A gente pode voltar nos combinados e refazer os combinados, conversar sobre algum combinado. Isso tudo ajuda bastante para domínio de turma, tá bom? Então, se vocês quiserem, tem assim, ó, tem para montarem o cartaz de vocês. O meu é de estrelinha, eu fiz com essas estrelinhas aqui, mas eu tenho florzinha, tenho coraçãozinho, tenho nuvenzinha, os coraçõezinhos para chuva de amor, tenho guarda-chuvinha, tá? Quem quiser, tenho as letras, ó, essas letras aqui, o molde dessas letras aqui são diferentes do molde da rotina, tá? Então, se quiserem, manda aí um direct que eu envio para vocês, tá bom? E aí, é isso aí, tá, gente? O que eu tinha para passar hoje para vocês. Usem e abusem das ferramentas, usem e abusem dos recursos. Vamos estar precisando de tudo isso para quando voltar para dentro das salas de aula, para fazer as adaptações. A gente vai precisar bastante, tá bom, gente? Ó, de novo, vou falar de novo para quem não estava aí. Tô disponibilizando molde das letras, que é outra letra que não é a mesma da rotina, tá? Tô disponibilizando, manda aí um direct. E tenho também um molde para vocês organizarem a rotina não, os combinados, a minha de estrelinha, mas tem florzinha, coraçãozinho, chuva de amor, nuvem, guarda-chuva. Usem a criatividade, eu envio para vocês. Os meus são aqui, assim, esses são os combinados que eu faço aqui nos meus atendimentos, tá? Esses são os meus combinados. E os combinados a gente faz conforme a turma, conforme o atendimento, conforme a necessidade, né, da turma. Mas aproveitem, usem e abusem, porque ajuda bastante para o domínio de turma. E a gente vai precisar adaptar essas crianças tudo de novo. Tá bom, gente? Tira um print! Tira um print! Dá um joinha aí! Na hora que tirar! Tirou? Sim! Tá? Tá, gente? Quem quiser, manda aí um direct que eu envio para vocês. Tá? A gente vai tentar deixar a live salva. Que bom ter vocês aqui comigo, gente. Fico muito feliz. Espero estar contribuindo com vocês no desenvolvimento, tá? Estudantes de pedagogia, pedagogos recém-formados, pensa aí, ó, que vocês podem estar fazendo uma grana. Muitas crianças vão estar precisando de ajuda, de atendimento, tá? Muitos pais precisam de profissionais que eles não são capacitados para trabalhar com seus filhos, precisam de profissionais. Nós somos profissionais da educação, nós sabemos essas ferramentas, né? E a gente pode usar, e usem desses recursos, sejam em atendimentos com uma criança. Funciona muito fazer esses combinados, tá? Que a criança ela vai fazer, vai conversar, vai fazer movimento, vai. Ela não vai ficar ali rígido, né? Disciplina, mas ela vai cumprir com as coisas que ela tem que cumprir na hora de fazer as atividades para desenvolver a aprendizagem, se usar essas ferramentas de recurso pedagógico para domínio de turma. Vocês vão conseguir desenvolver vai chegar no objetivo, que é desenvolver a aprendizagem da criança, né? Porque senão ela vai querer fazer outras coisas, porque ela não está acostumada mais a essas rotinas e essa vai ter dificuldade. Então, se a gente usar dessas ferramentas de domínio de turma, contribui. Tá bom, gente?
Um abraço para vocês, um beijo e até a próxima live. Tchau!